Olá, pessoal, salve Maria Imaculada. Estamos no 28º dia da consagração à Nossa Senhora. E o tema de hoje será Jacó, figura dos predestinados. Mas antes vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora interceda e nos proteja. Vamos lá, pegue aí o seu tratado. Segundo, Jacó, figura dos predestinados. Ontem falamos sobre a história de Esaú, né? Jacó e Esaú e a história de Isaac, tá? Então essa vai ser uma continuação de ontem, que ontem nós falamos, interpretamos a figura de Esaú e agora nós vamos interpretar a figura de Jacó, tá? Parágrafo 191. Primeiro, Jacó, o caçula, era de complexão franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava eternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer à sua mãe. Parágrafo 192. Segundo, amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo que imaginava agradar-lhe. Parágrafo 193. Terceiro, em todas as coisas ele era submisso à sua mãe, obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças, e amorosa sem queixas, ao menor sinal da vontade materna. O pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar os 2 cabritos, e ele os trouxe a fim de ela os preparar para Isaac. Jacó não replicou nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas sem discernir fez exatamente como ela mandou. Parágrafo 194. Quarto, ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Parágrafo 195. Quinto, ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade de virtudes que vinha em sua mãe. E aí, o São Luís, ele faz essa interpretação de Jacó, que é a figura dos predestinados, e agora o São Luís ele vai dizer aqui sobre nós, que podemos imitar esse exemplo de Jacó, tá? Como filhos para Nossa Senhora, que Nossa Senhora é nossa mãe. Então, olha só o que ele diz. Eis também a conduta diária dos predestinados, que somos nós. Primeiro, vive em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, ama o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior, e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que aparece às vezes fora, no mundo, fazei-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado, ou seja, são aqueles que ficam a maior parte do tempo em casa, tendo esse momento de recolhimento, de contemplação e de oração com a sua mãe Maria. Só que, claro, tem uns momentos que a gente sai e devemos sair da nossa casa, né? Para trabalhar, para ir a algum lugar, para ir para a igreja, em algum estabelecimento, para ir à escola, à faculdade, algum passeio, uma viagem, né? Não ficar o tempo todo trancado em casa. Mas ter esses momentos de
Eu sair da minha casa e também evangelizar, ir para a missa, viajar, conhecer algum lugar santo, né? Algum santuário, peregrinação, e também em casa fazer o meu momento de oração. E eu faço isso tudo com Nossa Senhora, tá? Vamos lá, parágrafo 197. Segundo, eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem, como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só no exterior, mas no fundo do coração. Evita, como Jacó, tudo que pode desagradar-lhe, e praticam com fervor tudo que creem, poder adquirir-lhes sua benevolência, ou seja, nós como filhos devemos amar, honrar verdadeiramente a Virgem Maria, como Jacó amava, honrava a sua mãe Rebeca, tá? Parágrafo 198. Terceiro, eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus, a seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. Parágrafo 199. Quarto, os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar o seu socorro, olham-na como a estrela polar, guiando-os a seguro porto. Comunica-lhe com o coração aberto suas penas e suas necessidades. Acolhe-se à sua misericórdia e doçura para, por sua intenção, alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Parágrafo 200. Quinto, finalmente os predestinados mantêm-se nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-no, e nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim um sinal infalível de sua predestinação. Ou seja, nós devemos ser esses predestinados. Alguns já são, mas se por acaso você não for, você precisa ser esse predestinado. Amar a Virgem Maria, honrá-la, respeitá-la e ter uma grande confiança nela. Sempre pedir a sua intercessão. Se você estiver em perigo, pedir o socorro, a intercessão, a proteção de Nossa Senhora. E também manter no caminho da Santíssima Virgem, permanecer fiel, permanecer devoto com Nossa Senhora, tá? E o Jacó é totalmente diferente de Esaú, que como vimos ontem, Esaú, ele era rebelde, né? Um filho rebelde. Ele era a figura dos réprobos, que significam pessoas condenadas, né? Que eu já até trouxe aqui o significado dessa palavra. E Esaú, ele não tinha essa proximidade com a sua mãe Rebeca como Jacó tinha, né? Esaú, ele vivia fora de casa, ele vendeu seu direito de primogênito, de filho primogênito, e existe nessas pessoas os réprobos que fazem a mesma coisa, que não amam, que não honram, que não respeitam a Virgem Maria, que não tem esse relacionamento, esta proximidade com a Virgem Maria, não tem essa conexão, essa sintonia com Nossa Senhora, tá? Os réprobos também, eles não se preocupam com a devoção à Nossa Senhora, eles não se preocupam em manter o caminho da Virgem Maria, tá? Os predestinados, eles já são preocupados em manter ali a caminhada da devoção mariana, eles já honram, já amam Nossa Senhora, têm essa confiança, entendeu? Então não devemos ser como Esaú, devemos ser como Jacó, que Jacó amava sua mãe, confiava na sua mãe Rebeca, tá? Então São Luís, ele faz essa interpretação dessa história de Jacó, né? O seu pai Isaac, a sua mãe Rebeca e o seu irmão Esaú. A mãe é a Virgem Maria, Jacó são os predestinados, que devemos ser esses predestinados, e Esaú são os réprobos, e não devemos ser como Esaú, tá? Devemos ser como Jacó, imitando ali o seu exemplo, a sua proximidade com a sua mãe, Rebeca, e devemos ser próximos da Virgem Maria, tá? Que ela possa sempre estar conosco, estar no nosso coração, temos essa confiança e viver uma devoção mariana.
tá? Então é isso que São Luís, ele traz pra gente essa interpretação, essa reflexão muito interessante, né? Que podemos ser como Jacó, ser filhos fiéis, que amamos, que temos confiança em nossa mãe, que é a Virgem Maria, tá? Então, pessoal, nós vamos para as orações dessa semana e daqui a pouco voltamos para meditarmos. Oração a Jesus de Santo Agostinho. Ó meu Jesus, vós sois o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Vós sois o meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio toda bondade, meu bem-amado, de arrebatadora beleza, meu pão da vida, meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, minha luz verdadeira, minha doçura toda santa, meu caminho direto. Vós sois a minha sabedoria sublime, minha simplicidade pura, minha pacífica concórdia. Vós sois toda a minha defesa, minha preciosa herança, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei, o desejei em toda a minha vida? Outra coisa fora de vós, Jesus, meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que o meu coração, ao menos a partir deste momento, só arde em desejos de vós. Senhor Jesus, que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma, correi doravante, já basta de delongas. Apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais. Buscai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus, do meu coração e minha herança, divino Jesus, que o meu coração esvazie-se do seu próprio espírito, para que vós possais viver em mim, acendendo em minha alma a brasa ardente do vosso amor, que seja o princípio de um incêndio todo divino. Arda incessantemente sobre o altar do meu coração. Inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma. Que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Amém. Assim seja. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que és Deus, tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que és Deus, tem piedade de nós. Espírito Santo, que és Deus, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno, tem piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tem piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tem piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe as suas complacências, tem de piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tem piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas,
tem piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tem piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que te invocam, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, tem piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tem piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tem piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tem piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tem piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tem piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tem piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tem piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que expiram em ti, tem piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, olha para o coração de teu Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, te tributa. E aos que imploram a tua misericórdia, concede benigno perdão, em nome do teu mesmo Filho Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sós Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sós Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sós Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sós um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro do século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens,
tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos, Jesus, atendente. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor.
De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Estela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste. Feliz entrada, ó tu, que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Muito bem, voltamos. Vamos meditar agora por Santo Atanásio, tá? É o credo atanasiano. É necessário para a salvação eterna crer fielmente também na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre essa encarnação. Porque a fé imaculada é que creamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado na substância do Pai, desde toda a eternidade. É homem porque nasceu no tempo da substância da sua mãe. Deus perfeito e homem perfeito com alma racional e carne humana, que sofreu por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, e quando vier, todos os homens ressuscitarão com seus corpos, para prestar conta dos seus próprios atos, e os que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, e os maus para o fogo eterno. Esse é o credo atanasiano, tá? Inclusive, existiram várias heresias na Idade Antiga, dizendo que Jesus não é Deus, negando a divindade de Jesus. Mas como nós sabemos, Jesus, ele é Deus, como ele diz na Sagrada Escritura. Eu e meu Pai somos um. Tá? E como o próprio Santo Atanásio,
ele diz aqui que Jesus, o Filho de Deus, é Deus e homem. Jesus, ele tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, tá? Nós não podemos dizer que Jesus, ele tem só uma natureza humana ou que ele tem só uma natureza divina, isso está errado, tá? Jesus, ele tem as duas naturezas. E uma dessas heresias que a Igreja Católica combateu, que negava a divindade de Jesus, era o arianismo, que veio do bispo Ário. E a Igreja Católica condenou essa heresia que dizia que Jesus não era Deus. Então, existiram várias heresias que negavam a divindade de Jesus, que negavam a divindade do Espírito Santo, tá? E Jesus, ele não é só um homem santo, ele não é só um profeta, ele é Deus. Muito bem, então o que significa a encarnação? A encarnação é a crença de que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, assumiu a natureza humana, tornando-se carne e habitando entre nós. Ou seja, Jesus, ele assumiu a natureza humana para nos salvar, para libertar de todos os nossos pecados. E Deus, ele se encarnou no seio da Virgem Maria, no seio virginal da Virgem Maria, para vir até nós. Deus, ele assumiu essa natureza humana, tá? E Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele morreu por nós para nos salvar, tá? E é algo assim muito interessante. O que Santo Atanásio diz, Deus perfeito e homem perfeito. Ou seja, quando Deus assumiu a natureza humana, Deus, ele não perdeu a perfeição dele. Ele, sendo Deus, continua perfeito, permanece perfeito, e sendo homem também, é um homem perfeito, como Santo Atanásio diz aqui. Ele tem uma alma racional e carne humana, que sofreu por nossa salvação, né? Desceu aos infernos e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Então, tem até esta discussão, Maria ela é só mãe de Jesus, ela não é mãe de Deus. Mas aí, isso estaria dividindo as naturezas de Jesus, porque Jesus, ele não só tem a natureza humana, ele também tem a natureza divina. Então, se Maria é mãe de Jesus e Jesus é Deus, todavia Maria é mãe de Deus também. E se negamos isso, a maternidade divina de Nossa Senhora, também estamos negando a divindade de Jesus, tá? Porque é como se fosse a mesma coisa, eu estou falando que Jesus, então, não é Deus. Se eu afirmo que Maria não é mãe de Deus, eu também estou negando que Jesus não é Deus. Mas não, Jesus é Deus, e ele mesmo disse, né? Eu e meu Pai somos um. E Maria é mãe de Deus também, porque Jesus é Deus, tá? Então tem essa polêmica e essa discussão. Mas se Jesus é Deus, Maria também é mãe de Deus, tá? Porque Deus escolheu Maria para ser sua mãe. Deus quis ter uma mãe, né? Então, essa foi a encarnação de Jesus, que Jesus se encarnou para nos salvar, tá? Ele veio até o nosso encontro através da Virgem Maria. Bom, essa foi a nossa meditação, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém.